Vamos abrir a Bíblia? Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 37. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 37. O negócio de pregar em série é isso. O cara já vem de casa com a igreja, com a Bíblia aberta, né? Antigamente o povo abria, procurava. Só quando eu chego aqui e falo assim, Mateus capítulo 6, aí o povo até assusta, né? Eu acho que ele falou errado, é Mateus mesmo? Lucas capítulo 11, a partir do versículo 37. Se eu não me engano, acho que essa é a pregação 40, ou alguma coisa assim, Lucas, né? Eu pensei que eu ia ser mais rápido, mas nunca é. Nunca é. Lucas capítulo 11, versículo 37, diz assim a palavra de Deus. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã e da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: mestre, quando dizes essas coisas, insulta também a nós. Quanto a vós, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns, e outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo que esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impedem os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar desse texto, sobre os 4 perigos da religiosidade. Os 4 perigos da religiosidade. Quais são eles? Em primeiro lugar, nós vamos ver nesse texto, aí no versículo 39, a hipocrisia. A religiosidade vai levar a 4 perigos. O primeiro dele é a hipocrisia. O segundo deles, o legalismo. O terceiro, o orgulho.
E a quarta, falsas doutrinas. Perceba que não é falsa doutrina, são falsas doutrinas, que são pelo menos nesse texto 3, que eles vão colocar sobre as pessoas. Então, em primeiro aí nós temos a questão da religiosidade. Todo esse texto está falando sobre religiosidade. É um texto sobre religiosidade. Aí se você voltar comigo aí para o versículo 38, mas os fariseus, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Por que eles ficam surpresos? Porque Jesus não lava as mãos. Perceba que o texto não fala que Jesus não lava as mãos. O texto diz: Jesus não lavara as mãos como? Cerimonialmente. Ele não estava obedecendo o ritual que eles determinaram como correto para ser purificado com as suas mãos. Tem uma lavagem de mãos específica, ou regulamentos, ou mandamentos, ou normas que a pessoa que vai lavar a sua mão, para ela poder estar cerimonialmente pura, ela tinha que obedecer. Não é que Jesus não lava a mão. Jesus não lava a mão como eles acham que Jesus tem que lavar a mão. E só aí a gente já começa a ver a questão da religiosidade. Você não lavou a mão como você deveria ter lavado. Mas só que qual é o grande problema de tudo isso? Porque se você é mãe, e você já foi filho há um tempo atrás, ou alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, e você lembra que não é só os fariseus que ficam bravos quando você sentava na mesa sem lavar as mãos. Aliás, se os nossos filhos vão para a mesa sem lavar as mãos, o que a gente fala para eles? Vai lavar a mão. Vai lavar a mão. Por quê? Porque Deus, Ele institui isso. Você vai achar isso no Antigo Testamento? Você vai achar. Deus manda lavar. É um ritual de purificação. Mas Deus está preocupado com o quê? Com a saúde do seu povo. Então o povo deveria lavar as mãos antes de comer. Só que aí os fariseus, eles pegam isso. E agora eles adicionam coisas e como você tem que fazer para lavar as mãos. E se você não fizer da maneira que eles querem, que eles determinaram que você faça, você está cerimonialmente impuro. Ô Josh, desliga esse ar-condicionado para a gente aí. Obrigado. Então você vai estar cerimonialmente impuro. E aí disso que esse texto está falando. Não é que Jesus não fazia. Ele fazia, mas não fazia do modo que eles determinaram. Então, o religioso, ele tem o seu código de conduta que tem que ser seguido perfeitamente. Por que tem que ser seguido perfeitamente o código de conduta deles? Porque a sua salvação depende disso. Porque se eu sou salvo por obras, eu tenho que obedecer nos mínimos detalhes toda a lei. Porque se eu perder alguma coisinha, um tio da lei que eu não faça, eu vou para o inferno. Então, se a minha salvação depende da lei, eu tenho que saber exatamente o que a lei determina, o que a lei manda. Mas e quando a lei não está especificando exatamente como tem que lavar as mãos? A lei só diz, vai lá e lava as mãos. Mas e se eu não estou lavando as mãos corretas? Então vamos fazer assim, vamos determinar maneiras corretas de lavar as mãos. Ou seja, vamos adicionar ao que não está na palavra de Deus, para que então eu possa saber o que eu tenho que fazer para ser salvo. Então você vai entendendo o que é religiosidade. Na religiosidade, o poder, a salvação depende de você, está nas suas mãos. Então a religião tem uma preocupação com o exterior, e é disso que Jesus está falando nessa passagem toda aqui. A religião, ela tem uma preocupação com o que está exterior, aquilo que as pessoas veem. Você precisa parecer limpo. Mas por quê? Porque o meu relacionamento com Deus é um relacionamento comercial. Eu dou para poder receber.
E se eu não estou limpo, e se eu não pareço limpo, então Deus não vai me dar. Então é um relacionamento de troca. A religião e a religiosidade sempre vai ser um relacionamento comercial com Deus. Você dá, você cumpre as normas e Deus te abençoa. É assim que funciona dentro da religião. Então ela está preocupada com o externo e com a condição. Eu tenho que cumprir com as condições. Mas Jesus, nesse texto, ele enfatiza o quê? Ele enfatiza o interior. Por que ele enfatiza o interior? Porque se você for limpo interiormente, isso será demonstrado exteriormente. Se você está limpo exteriormente, não necessariamente você está limpo interiormente. Mas se você está limpo interiormente, você estará limpo exteriormente. E aí no versículo 39, ele vai falar um pouquinho sobre a hipocrisia. Se você voltar aí, então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e maldade. Então o segundo perigo da religiosidade é esse, o perigo de estar aparentemente limpo. Porque se a questão da religiosidade, ou se a minha preocupação é exterior, eu preciso parecer limpo para estar bem, para estar tranquilo com Deus, para ter a minha consciência calma, então eu vou sempre estar me preocupando com o exterior, e eu tenho que me preocupar com a minha aparência diante dos outros. Porque quem que fala para Jesus que ele não está cerimonialmente limpo? É Deus. São os? Sempre nós vamos ouvir dos outros: você não está cerimonialmente limpo. As críticas sempre vêm quando nós não fazemos aquilo que os religiosos acham que nós deveríamos estar fazendo. As críticas vêm: não, mas isso aqui está errado. E eu não estou falando de coisas que estão claras na palavra de Deus, que a palavra de Deus proíbe. Eu não estou negociando essas coisas. Vocês já me conhecem há muito tempo para saber disso. Mas as adições e os exageros que não são bíblicos, como disse o apóstolo Paulo, que aconteceriam nos últimos dias, que levantariam homens com falsas doutrinas, exigindo coisas que a palavra de Deus nunca exigiu, né? Então, uma coisa que nós aprendemos aqui: eles estão preocupados com o exterior, mas Jesus fala: mas o interior de vocês está sujo. O interior está sujo. Ninguém usa um copo sujo por dentro, por mais limpo que ele esteja do lado de fora. Já perceberam isso? Se você tem um copo e ele está perfeito de lado de fora, ele não tem uma mancha, ele não tem uma marca, se ele estiver sujo por dentro, alguém usa? Então, por mais limpo que o copo esteja, que o prato esteja do lado de fora, se por dentro ele está sujo, ele não pode ser usado. Ele não pode ser usado. Se o interior está limpo, o exterior também estará limpo. Qual que é mais fácil a gente lavar um copo? Pro lado de fora ou de dentro? O lado de fora você vai lavar ali muito mais facilmente, mas por dentro você tem que enfiar a mão. Às vezes não cabe a mão direita, enfia o negócio lá e a bucha não vai direito. Então, se você lavou por dentro, você já lavou por dentro, já molhou o copo, já lavou por fora. É automático. O fora o exterior é mais fácil. Aliás, quando você aplica isso para outras áreas, fora do copo, vamos por um motor. Pega um motor que você tem que lavar, limpar o motor. O que é mais fácil limpar o motor? Por dentro ou por fora? Por fora. Onde você vê, onde você toca. Imagina você desmontar, tem que abrir um motor para limpar por dentro. É muito mais complexo. Então, se você já vai limpar por dentro, você vai limpar por fora. E é isso que Jesus está querendo deixar com essa metáfora. Se ele lavou o interno, o externo vai estar limpo. Mas não necessariamente. Se o externo está limpo, você está limpo internamente. Então Jesus nos limpa internamente para viver uma vida genuína. É Jesus que nos limpa. E por que a preocupação de Jesus é nos limpar internamente e não externamente? Por quê? Porque existe uma consequência
Se nós estamos limpos internos, isso vai aparecer externamente. Então, a preocupação de Deus é nos transformar de dentro para fora e não de fora para dentro. Aliás, nós precisamos de uma mudança de natureza. Nós precisamos nascer de novo. Então nós precisamos ser transformados de dentro para fora. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. E então, e só então, eu vou poder viver uma vida sem hipocrisia, uma vida genuína. Por quê? Porque o religioso, ele tem que parecer que está fazendo as coisas certas, mas ele vive uma vida de mentira, que é a hipocrisia. Você diz e você age. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que age de uma certa maneira num determinado lugar, mas quando ele está sozinho ou quando ele está em outro lugar, ele age de uma outra maneira. Ou seja, ele é um ator. Ele é um ator que ele usa uma máscara no ambiente para que as pessoas olhem e para que ele pareça limpo para aqueles religiosos, que são aquelas pessoas que avaliam o seu grau de aceitação diante de Deus. Se você tem um 10, se você tem um A, ou se você tem um F. Se você está aprovado ou se você não está aprovado. Então, diante dessas pessoas, eu vou viver o quê? Uma vida de mentira, para tentar mostrar e convencê-las de que eu estou limpo, de que eu estou ok com Deus, mas quando na verdade eu não estou ok com Deus. Mas quando Jesus ele trabalha, ele nos transforma de dentro para fora, então nós vamos viver uma vida genuína diante de Deus. Por quê? Porque o exterior vai ser transformado, mas porque eu não tenho mais a preocupação de ficar agradando ninguém. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus, não está em mim. Não é a força do meu braço, é a graça. Então a graça vai me levar a viver uma vida genuína diante de Deus. Eu não preciso mais de máscara, porque Deus me conhece, e Ele conhece o meu interior. Então eu vou poder viver uma vida genuína diante das pessoas e diante de Deus, sem máscaras. O que eu sou na frente de vocês, eu sou em casa, eu sou sozinho, eu sou no trabalho. Por quê? Porque eu não sou salvo pela minha religiosidade, eu não sou salvo pelos meus méritos. O segundo ponto aí que Jesus nos mostra, ou seja, o segundo perigo, é o perigo do legalismo. Se você abrir aí comigo o versículo 39 e 42 de novo. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Então nós temos o perigo de obedecer à lei nos mínimos detalhes, mas ignorar o mais importante da lei, que é o quê? O amor. Porque no versículo 42, se você continuar aí, ele fala assim: ai de vocês fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. O que Jesus está condenando? Ele está condenando a prática do dízimo? Não. O que ele está condenando aqui? Ele está falando: vocês estão obedecendo a Deus. Como o quê? Como um religioso. Você então está obedecendo a Deus como um legalista. Eu dou para receber de volta. Com o relacionamento comercial, mais uma vez. Então, eu obedeço por legalidade, não por amor. Mas se você volta para o Antigo Testamento, se nós podemos resumir todo o Antigo Testamento, como Jesus já resumiu, qual que é o resumo de todo o Antigo Testamento? Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o resumo de toda a lei é uma palavra: amor. Aquele monte de lei do Antigo Testamento, aquele monte de coisa que nós vemos no Antigo Testamento, é resumido em uma coisa: ame a Deus e ame
ao próximo. Ame a Deus e ame ao próximo. Eu costumo dizer assim, quer ir para o céu segundo os seus próprios méritos? Faz o seguinte: ame a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, todo o tempo na sua vida. E ame ao próximo como você se ama. E você consegue cumprir toda a lei e ir para o céu por méritos próprios. Alguém se habilita? Alguém se habilita? Não existe um só segundo na sua vida que você amou a Deus como Ele deve ser amado. Você nunca amou e você nunca vai amar a Deus como Ele merece e deve ser amado. Só aqui nós condenamos toda a raça humana ao inferno. Porque nós não amamos a Deus. E o próximo? Nós não conseguimos nem amar nosso esposo, nosso marido, que é a maior bênção de Deus nas nossas vidas. Quem dirá o próximo? Quem dirá, como diz Jesus, ore pelos seus inimigos, pelos que perseguem vocês. Quem dirá por esses? Então, quem ir para o céu pelos esforços próprios, está fácil. Ame a Deus, ame o próximo. Mas o problema é que ninguém consegue. Só teve um que conseguiu: Cristo. Porque não tem um minuto na vida de Cristo, não tem um segundo na vida de Cristo que Ele não amou a Deus como Deus deve ser amado. Não tem um segundo na vida de Cristo que Ele não amou o próximo como a Ele mesmo. Porque Ele, sendo Deus, Ele deixa a sua glória. Ele se torna um homem e morre por pecadores como nós. Então Jesus vai aplicar essa questão toda aqui, do que ele está falando até aqui agora, da hipocrisia e do legalismo, a questão do dinheiro, porque ele faz uma conexão meio estranha aqui. Não sei se você percebeu essa conexão, porque do versículo 41 em diante, ele está falando de copo, do 40, falando de copo que está com o interior sujo. Aí de repente ele fala assim, versículo 41, mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo. Como assim, Jesus? Do que você está falando? Você estava falando de copo sujo, agora já tem comida no prato, e é para você dar para os outros, como esmola, e vai ficar tudo limpo. Do que você está falando, Jesus? Jesus tem umas coisas que às vezes a gente tem que parar para pensar o que Jesus está falando. Porque você passa por um texto daqui, eu não sei você, mas eu olhava isso aqui e falei assim, gente, até eu pregar isso aqui, eu falei assim, gente, mas que versículo estranho, fora de contexto. O que Jesus está tentando fazer aqui? O que está tentando ensinar? Jesus ele deixa claro uma coisa aí, que o interior está imundo pela maneira como eles lidam com o dinheiro. Vou tentar quebrar isso aqui. Jesus chega para eles, olha, vocês são o quê? Como que eles chamam os fariseus? Como que eles chamam os fariseus? Gananciosos. Vocês são gananciosos. Fala, o copo está sujo por dentro, vocês estão limpos por fora e sujos por dentro. E vocês são gananciosos. Eu vou te mostrar, em outras palavras, eu vou mostrar para vocês por quê. Eu vou provar, aliás, porque eu sei que o corpo, que vocês estão sujos internamente. Como que eu sei disso? Pela maneira com que vocês lidam com o dinheiro. Porque se você não percebeu aqui, Jesus está usando dinheiro para mostrar isso. Eles, então, Jesus acusa-os de estarem impuros por dentro, sujos por dentro, e depois ele lança um desafio. Quer saber por que vocês são gananciosos? Faz o seguinte, pega o que vocês têm e dê de esmola aos pobres. E dê de esmola aos pobres. Ele está aqui usando duas coisas, gente. Ele está usando o dinheiro, ele pega o seu dinheiro e como você lida com o seu dinheiro, como você lida com o seu dinheiro para com Deus e para com o seu próximo. Lembra do resumo da lei? Ama o Senhor, o seu Deus, e ama o próximo como a ti mesmo? Ele está usando os dois aqui. Isso aqui é genial de Jesus, porque ele fala assim, vou mostrar para vocês como o interior está sujo, como vocês nunca foram transformados, pela maneira com que vocês lidam com o dinheiro. E aí ele vai falar, olha, deem as esmolas aos pobres, mas eles são gananciosos, tão gananciosos, que aí você vira para o próximo versículo, aí você vai para o 42, e eles dão dízimo de tudo, eles contam cada
coisinha. E por que Jesus... E Jesus aqui está sendo bem radical, falando assim, das hortaliças, que era o mínimo do mínimo, você tem aquelas coisas pequenas. Sabe aquela pessoa que dá dízimo contando moeda? Eu estou tentando dar um exemplo, o melhor exemplo contemporâneo que eu posso. Sabe a pessoa, não, isso aqui, ó, eu ganhei 103,54 centavos. Então eu tenho que contar exatamente as moedinhas. Por quê? Porque eu dou o dízimo exatamente daquilo, porque eu tenho que obedecer a Deus. Mas não pode também passar muito, senão eu vou ficar no prejuízo. Você percebeu o coração? Porque esse é o coração deles. Eu tenho que dar o dízimo porque é lei, eu sou um fariseu, e eu como bom fariseu, como tenho que parecer, eu tenho que dar dízimo de tudo, porque eu sou um bom religioso. Mas Deus não está preocupado com o dízimo, com o quanto você dá de dízimo. Ele não está preocupado com o dinheiro. Ele não está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado com a atitude do coração. É disso que ele está preocupado. Vocês então deveriam praticar essas coisas, e ele fala, legal, vocês dão um dízimo. Mesmo que vocês dão um dízimo desse jeito aí, vocês dão um dízimo. Mas vocês não fazem o quê? Vocês não praticam o amor e a justiça. Ou seja, quando vocês ignoram os pobres, quando vocês deixam de atender, de dar a esmola, que também Deus ordena, aos pobres e cuidar dos pobres no meio de vocês, isso mostra a sua ganância. Isso mostra que o seu coração não foi transformado pelo poder do amor de Deus. Isso mostra que vocês não amam nem a Deus e nem as pessoas. É disso que Jesus está falando. A maneira com que nós lidamos com os nossos dízimos, ou com o nosso dinheiro em geral, mostra muito de como está o nosso relacionamento com Deus. Rodrigo, eu não gosto dessa pregação assim que fala de dinheiro, não. Eu vou te confessar uma coisa. Um dos temas que eu mais tenho dificuldade em pregar é sobre dinheiro. Não gosto de pregar sobre dinheiro, mas é uma dificuldade minha. Se eu tivesse que viver de vendedor e cobrador, eu passava fome. Glória a Deus que eu não tenho nenhum dos dois trabalhos. Mas a gente não pode deixar de pregar o que a Bíblia nos ordena pregar, porque isso é pecado. Então Jesus está nos falando, e ele fala muito sobre dinheiro. Aliás, gente, Jesus fala muito mais sobre dinheiro do que sobre, por exemplo, adultério, sobre outros tipos de pecado. Por quê? Porque por que ele fala da ganância aqui? Porque eu não sei se você já percebeu, mas quando você está em adultério, você sabe que está em adultério. Mas o ganancioso, quando você chama ele de ganancioso, ele fala o quê? Eu não sou ganancioso. Eu só quero o que eu preciso. Mas aí você percebe que não importa o montante, nunca é suficiente. Mas eu não sou ganancioso. É só o que eu preciso. Aí se você ler uma pesquisa nos Estados Unidos, que as pessoas que ganham mais de $100 mil por ano, acho que se eu não me engano foram 60% delas disseram que elas não têm o suficiente para ter o que elas precisam. Aí você fala assim, o que ela precisa? Né? Então, qual que é a lógica dos dízimos aqui? Qual que é a lógica? Gente, por que nós dizimamos? Qual que é a lógica do Antigo Testamento com relação a dízimo? A lógica do Antigo Testamento com relação a dízimo é essa. Se você andar pelas páginas do seu Antigo Testamento, eu vou resumir tudo aqui, você vai encontrar mais ou menos assim, a Deus pertence a terra. Deus está libertando o povo, levando para a terra que mana leite e mel, e Ele vai dar essa terra ao seu povo. Mas de quem é a terra? Do Senhor. Então, porque a terra é do Senhor, vocês vão lavrar e vocês vão colher. Por que vocês vão lavrar e vocês vão colher? Porque eu vou abençoar vocês, diz o Senhor. E a terra vai dar o seu alimento porque eu vou abençoar. Porque eu vou mandar a chuva no tempo certo. Sou eu, o Senhor, quem vai cuidar de vocês. Vocês vão trabalhar. Mas sem a minha bênção, vocês podem fazer alguma coisa? Alguém pode fazer chover? Alguém pode fazer a colheita crescer? Alguém pode prevenir as pragas? Então o que Deus está falando? Sim, a terra é minha. Vocês vão trabalhar.
Mas ela vai produzir, porque eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar. E vocês, de tudo isso, vocês me darão o dízimo. Aí se você traz isso para um modelo mais contemporâneo, mais uma vez, porque nós não vivemos mais em fazendas. Nós vivemos hoje como? Hoje nós vivemos da força do nosso trabalho como? Depende do que você faz, carpinteiro, se você limpa a casa, se você faz um delivery, depende do que você faz, não sei o que você faz. Independente do que você faz, se você trabalha, por exemplo, o Josh, trabalha da mente, você trabalha no escritório, você trabalha e você produz coisas como engenheiro. Você produz, então o que Deus está dizendo, Ele não está trabalhando na terra, na lavoura, mas Ele está trabalhando no solo da mente dele. E quem deu a inteligência? Quem deu sabedoria? Quem deu saúde para o Josh levantar da cama e ir para o trabalho? Aliás, quem abriu a porta de trabalho para o Josh? Aliás, quem deu o privilégio do Josh, abriu as portas para que ele pudesse estudar? Tudo veio do Senhor. Então, se tudo vem do Senhor, todos os meus dons são dons que Deus me deu, como que eu vou lavrar a terra que Deus me deu e eu não vou devolver? Devolver, porque é dele, né? Se eu não fizer isso, o que eu estou fazendo? Estou roubando ao Senhor. É por isso que ele diz em Malaquias, vocês estão me roubando, quando eu não trago o meu dízimo e a minha oferta. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu não sei quem é dizimista e quem não é dizimista. Ponto. Eu não sei quem entrega dinheiro nessa igreja. Eu não sei. Eu não tenho os nomes, eu não lido com isso. Quem lida com isso é o tesoureiro da igreja e eu não tenho o nome de ninguém. Porque às vezes você vem de outras igrejas, que é o pastor que cuida de tudo isso. A igreja presbiteriana não funciona assim. É o tesoureiro que cuida dos dízimos. Não sou eu. Eu não ponho um monte de dinheiro aqui. E glória a Deus por isso. Isso é uma bênção na minha vida. Então, a gente olha para as pessoas, a gente não vê um cifrão na cara, a gente trata todo mundo como um membro da igreja normal, porque nós não sabemos quem é, nem eu, nem o pastor Thales, ninguém sabe, tá bom? Aí antes que você pensa, nossa, o Rodrigo está falando isso para mim, porque sempre tem isso, depois tem gente que me manda mensagem, né, me ligando, não, Rodrigo, gente, eu não estava falando de você, eu nem sabia que você não... Então, antes de você se entregar, não se entregue. Tá? Fica aí, fica em paz, eu não sei. Então, a lógica é essa. A lógica é que tudo pertence ao Senhor. Aliás, é isso que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios. A terra e tudo que nela se contém pertencem ao Senhor. Então, Deus busca uma atitude de coração, amor. Ele está olhando pro coração e não ao dinheiro. Lembra da oferta da viúva pobre? Ela vem e coloca lá as 2 moedinhas dela, mas aquilo tudo era tudo o que ela tinha para sobreviver. Então Deus está olhando Jesus está olhando ali no coração dela. Todos podem dar dinheiro na igreja, mas o dízimo só os filhos trazem. Qualquer um aqui, gente, pode chegar aqui, até descrente, pode chegar aqui, escrever um cheque e falar assim, quero dar para a igreja. Quero dar para a igreja. $100 mil, está aqui. $100 mil. E não é mesmo da igreja, não é nada que eu não sei porque eu quero dar para a igreja, tem $100 mil para a igreja. Qualquer um pode dar dinheiro para a igreja. Mas o dízimo, o amor, o coração, só os filhos que trazem. Só os filhos que trazem. E aliás, gente, Deus é tão soberano que uma vez eu escutei uma história, eu vou contar essa história para vocês. Tinha uma senhorinha que ela estava passando necessidade. E ela não tinha o que comer dentro de casa. Crente. Uma viúva pobre que não tinha o que comer dentro de casa. Então ela liga na rádio da cidade e fala assim, olha, meu nome é tal e eu moro em tal lugar e eu estou passando muita necessidade. Eu queria ver se alguém podia me ajudar. Eu não tenho nem o que comer dentro de casa. E aí, a igreja já me ajudou, alguns irmãos já me ajudaram da igreja e tudo. E aí ela deixa um recado lá na rádio. Uma pessoa escuta esse recado e enche o carro de compras e leva para ela. E aí quando ele chega lá, ele bate na porta, 2 homens batem na porta dela e falam assim, Satanás mandou entregar para você essas compras.
Satanás mandou entregar para você. Nós somos satanistas, nós ouvimos na rádio e nós não adoramos o seu Deus. E nós viemos trazer aqui compra que você precisa. A compra que Deus deixou faltar na sua casa. Aí, ela ficou feliz da vida. Entra, meus filhos, entra aqui. Pode colocar ali. Aí, eles ficaram sem entender nada. Eu falei assim, como assim? Você não entende? Não, a gente tá, esse aqui veio de Satanás. Não veio de Deus. Aí ela falou, meu filho, você não entendeu uma coisa. Quando Deus manda, até Satanás obedece. Ele é o Senhor. É Ele que controla nossas vidas. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E não de Satanás. Então, a atitude que Jesus exige de nós é uma atitude de amor. Então nós vamos dar nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas esmolas e ajudar o próximo em amor. Então, como nós lidamos com o dinheiro vai demonstrar aquilo que Deus fez no nosso interior. Porque alguém disse que a última parte do crente que converte é o bolso. Eu não sei quem disse isso, mas tem muita verdade nessa frase. A última parte do crente que converte é o bolso. Que aí a gente converteu mesmo. Por quê? Porque nós somos muito bons em transformar o dinheiro no nosso Deus. É por isso que nós temos tanta dificuldade em lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro está o quê? A nossa segurança. E eu falo isso nesse país, onde o Deus desse país é verde e cabe no bolso. O Deus desse país é verde e cabe no bolso. E vocês são imigrantes, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, porque eu sou imigrante também. E aí, mas de onde que vem? Então, tá bom, Rodrigo, a lógica fez tudo isso, mas não me convenceu ainda. Não convenci. De onde que vem a força para eu entregar o dízimo? Por que eu devo ainda entregar o dízimo? Porque eu trabalhei, eu conquistei, eu fiz. Não vamos entrar no terreno que não tem nada seu. Mas eu não acho justo eu ter que entregar. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Vamos aplicar o nosso pensamento, muitas vezes, para Jesus agora. Imagina que ele fala, é meu dinheiro, é a minha glória, é a minha vida, eu não vou entregar para eles. Por que eu preciso entregar para eles? Por que eu preciso morrer por eles? Por que eu preciso deixar a minha glória? Por que eu preciso dividir a minha riqueza? Porque é isso que Jesus fez conosco. Ele nos fez cordeiros com Ele. O que é um cordeiro? Ele dividiu a sua herança. Como filho único, Ele nos deu tudo. Ele dividiu conosco tudo o que Ele tinha para nos fazer filhos de Deus. Ele se fez pobre para nos fazer ricos. Ele se fez pobre para nos fazer ricos. Então, qual que é a minha motivação de entregar o dízimo, de lidar com as minhas finanças de uma maneira bíblica, de uma maneira que agrada a Deus? Qual que é a minha motivação? Porque Cristo fez isso por mim. E é isso que Jesus está falando quando Ele fala de transformação interna. Eu entendi que a graça de Deus na minha vida, o que é a graça de Deus na minha vida? E essa graça transformou a minha vida, toda ela. E aqui nós estamos falando do dinheiro, da questão do dinheiro, porque talvez é a questão mais complicadinha para nós. Mas isso aqui não para apenas no dinheiro, ela vai para todas as outras áreas da nossa vida. O evangelho vai atingir todas as outras áreas da nossa vida. E aí do versículo 43, ele diz assim, ai de vocês fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. O outro perigo da religiosidade é o perigo de pensar que eu sou merecedor. Porque se depende de mim, se sou eu que faço, se o poder está em mim, sou eu que obedeço,
Então eu sou merecedor, eu me acho merecedor daquilo. E aí eu começo a olhar para as pessoas, para os irmãos da igreja, de baixo para cima. Esse aí não é aquele crente, né? Não, essa aí, olha a roupa dela. Olha como vem para a igreja. Já não é uma santa. Então eu começo a medir os outros. A partir de onde? A partir de que perspectiva? Eu começo a medir a partir dos meus métodos, ou meus méritos, ou de quem eu sou. Aí eu vou olhar. Não, o Paulo é aquele cristãozinho meia boca. É aquele cristão de segunda categoria. Cristão de primeira categoria sou eu, que sou monge. Foi assim que, aliás, houve-se muita discussão na história da igreja, e houve-se então essa separação entre, que nós ainda temos hoje, que a pessoa lá, o Rodrigo que é o santo, porque ele trabalha na igreja, ele que é o pastor da igreja, ele é diferente, ele é o cristão de primeira classe, que dedicou a sua vida a Deus, e nós somos um cristão de segunda classe, com nossos trabalhos seculares. Só que não tem cristão de primeira classe, não tem cristão de segunda classe, e aliás não tem trabalho secular. Tudo que você faz para a glória de Deus. Se você é filho de Deus, tudo que você faz para a glória dele. Não tem ninguém melhor. Só tem, eu costumo dizer que na igreja de Jesus Cristo só tem uma estrela, e é Cristo. É Cristo. Não é o pastor, não são os presbíteros, não é ninguém. É tudo farinha do mesmo saco. E precisa da graça de Deus, todos eles. Então a consequência de você ter um hipócrita, tá limpo para o lado de fora, é você se achar merecedor. Você vira um legalista, que mede a vida dos outros e se acha, não, eu sou um homem de Deus. Quase flutua quando entra na igreja, né? Tem uns assim, não tem? Chega na igreja, fala até com a voz mais boa noite. Não? Mas meu irmão, você fala, nós vai. Aí vem para a igreja, até o tom de voz muda. Por quê? Porque eu sou um homem de Deus. Eu não conheço gente assim, não? Deus é misericordioso com vocês. Então, eu tenho eu vou pensar que eu sou melhor do que os outros. Por quê? Porque eu estou baseado em mim mesmo. E eu mereço ser reconhecido. Eu mereço os melhores lugares. É isso que Jesus está falando aqui. Os fariseus se achavam melhores. Então, eu mereço ser reconhecido. Nossa, as pessoas passam na rua e cumprimentam. Olha lá aquele fariseu. Nossa, que pastor abençoado. Aí, meu irmão, glória a Deus. Fala mais. Né? Não conhece isso, não? Então, a gente tem eu quero ser reconhecido por causa da religião. Aí ele fala, para finalizar, 3 coisas que ele fala sobre falsas doutrinas, ou pelo menos 3 aspectos das falsas doutrinas. O perigo de liderar aos outros para a morte. E tem o versículo 44, que é um versículo meio confuso também, se você não presta atenção. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Rodrigo, o que é isso? São túmulos que não são vistos, os quais os homens andam sem saber. O que tem a ver isso tudo com o que Jesus está falando? Ele está falando o seguinte, naquela época, naquele tempo, aliás, se você for para Números, no capítulo 19, versículo 16, vai falar um pouquinho sobre essa questão de não poder tocar em defuntos. Você não pode tocar no defunto, senão você fica cerimonialmente impuro. Ironicamente, o que Jesus está acusando eles é isso. Vocês se preocupam tanto com coisas tão pequenas como lavar as mãos, mas vocês são um poço de imundícia. Vocês se preocupam com coisas como lavar as mãos, mas vocês são a imundícia andando. Porque ele fala de túmulos que não são marcados. Porque naquele tempo, você não pode, pela lei de Moisés, você não pode tocar no morto, e você não pode passar por cemitérios sem se tornar cerimonialmente impuro. Então, para que ninguém
caísse ou ficasse cerimonialmente impuro, como que eles marcavam? Eles marcavam com cal, uma tinta branca, para que você passando por lá, você pudesse desviar, para não passar por cima de uma vala, de um túmulo, sem saber. Porque se você o fizesse, você estaria cerimonialmente impuro. Então existia uma preocupação muito grande em marcar bem, aonde, aqui tem uma pessoa enterrada, não passe por aqui, senão você vai ficar cerimonialmente impuro. Jesus está falando, vocês são essas sepulturas, porque vocês não estão marcados, mas quem entra para lidar com vocês, quem entra para ouvir vocês, quem segue os ensinamentos de vocês, está indo para a sepultura. É isso que Jesus está falando, porque vocês se preocupam com o lavar das mãos, mas vocês são aqueles que levam as pessoas para a morte com os seus ensinamentos. E aí ele fala do perigo de impor fardos da religião, no versículo 46, quanto a vocês peritos na lei, diz Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos difíceis, que dificilmente eles podem carregar. O que está acontecendo aqui? Lembra que quem são os mestres da lei? Aqueles que interpretam a lei, aqueles que ensinam a lei ao povo. Então eles ensinam a lei, e aí o que eles fazem? Eles apenas ensinam o que está escrito? Não. Eles têm a lei escrita e têm a lei oral, que é uma invenção deles, a lei oral. Então, se você tem a lei oral, você tem que lavar a mão. Aí eles falam, lavar a mão tem que ser assim, 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 assado por tanto segundo, com água corrente, e etc, etc, etc. Você tem que guardar o sábado, guarda o sábado como de descanso. Tá, então no sábado você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode fazer isso aqui. Ajudou alguém no sábado. Não está na lei aqui, na lei oral. Então você está impuro. Jesus teve várias dessas discussões com eles, sobre a questão do sábado, sobre a questão da impureza. Então o que está acontecendo? Eles detêm, como no versículo 52 vai falar aqui, eles detêm a chave do conhecimento. Mas eles não entram e não deixam os outros entrarem. Por quê? Porque eles não ensinam a palavra de Deus. Eles ensinam doutrinas de homens misturadas com a palavra de Deus. É isso que eles fazem. E é por causa disso que Jesus os acusa. É por causa disso que ele fala, olha, vocês aumentam, vocês colocam fardos que é impossível de carregar. Por quê? Porque a religião de vocês se tornou um fardo para as pessoas, mas nunca foi a vontade de Deus. Vocês aumentam e distorcem aquilo que Deus exige. E por causa disso vocês são culpados. Mas Jesus, nós encerramos aqui, Jesus é um antídoto contra a religiosidade. Como que Jesus pode ser um antídoto contra a religiosidade? A religião deixa claro que somos incapazes de obedecer a Deus e nos aproximar dele pelos nossos próprios esforços. Se tem uma coisa que o Antigo Testamento deixou muito claro para todos nós, é isso. Nós não podemos obedecer a Deus como ele exige que nós obedeçamos. É impossível para nós. Nós não conseguimos. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 3:10, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Todas as coisas no livro da lei. Maldito é todo aquele que tenta viver pela lei para ganhar. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui: maldito todo aquele que tenta viver de uma maneira legalista, religiosa, a obediência à lei para ganhar a salvação. Por quê? Porque maldito é aquele, e aliás ele está fazendo uma citação ao Antigo Testamento, quando Deus diz: maldito todo aquele que não obedecer toda a lei. Por quê? Quantos pecados foram necessários para banir Adão e Eva do paraíso e nos condenar a todos nós ao inferno? Um pecado. Quantos pecados você precisa para ir para o inferno? Um pecado. Você já nasceu em pecado.
Então, quem vive isso aqui? Ninguém. Então, a religião nos leva ao desespero, mas a graça e a salvação em Jesus Cristo nos leva a uma vida genuína e livre da religião. Uma vida livre da religiosidade. Uma vida que é uma vida em graça, em amor. E então, e só então, eu vou poder amar a Deus com o meu coração. E então, e só então, eu vou poder amar meu próximo como eu me amo. Não porque a lei manda que eu ame a Deus. Não porque a lei manda que eu ame o próximo. Eu vou amar, por quê? Porque o meu amor é fruto daquilo que Deus fez internamente em mim, através de Cristo Jesus. Então eu vou amar, porque o Espírito Santo habita em mim. E como Ele me amou, eu sendo quem sou, posso não amar o meu irmão. E como Ele me amou e entregou o seu Filho para morrer por mim, como que eu posso não amá-lo e não obedecer aos seus mandamentos? Eu vou obedecer a Deus por amor e não por troca e legalidade. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra e pedimos a Ti que o Senhor venha nos dar graça, Deus, para viver esse cristianismo genuíno, viver, ó Deus, esse relacionamento familiar em amor com o Senhor, e não esse relacionamento legalista de troca da religião. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para a Tua glória e para o Teu louvor, amando ao Senhor, amando os nossos irmãos, obedecendo por amor, por causa daquilo que Cristo fez por nós. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.